O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. E aí, quando vem o Thiago Silva, quando acaba o jogo, que aí, cara, pra mim, o maior zagueiro que eu vi jogar... Eu também. Sim, é um monstro jogando bola. Ainda hoje, se estiver bem fisicamente, ele consegue sobrar ainda aqui no Brasil. Mas como capitão, acho que tem muitas falhas. Se posiciona em hora errada, não briga quando tem que brigar. Consigo citar alguns exemplos. Jogo contra o Madureira, ele falando lá que se for pra xingar, o time tomando sufoco do Madureira, ele achar que a torcida não tem que questionar. Não é uma postura de capitão, que a gente espera um capitão e ídolo do time, não pode fazer isso. Com o Freitas, quando o Freitas vai brigar com o Luiz Araújo, é um cartão vermelho muito discutível. Isso é indiscutível. Não dá pro nosso capitão, além de brigar pela gente, e questionar o Freitas numa entrevista. Não dá pra ontem ele vir falar que o time tem problema de caráter. Ele falou que não queria falar caráter, que queria falar personalidade. O Thiago Silva tem 40 anos e muita experiência. Ele não pode errar isso. A gente admite alguém errar isso, um moleque novo. Então tudo isso problematiza muito. E coisas até internas. Já aconteceu dele passar o grau de lesão de jogador, e é uma coisa que o Fluminense não gosta. Eu até acho que pra torcida é legal ele passar. Mas, pô, ele não é o capitão do time? Pra que ele vai bater de frente com isso? Não faz sentido muito em relação a isso. Então, assim, é uma. Aí o Renato Gaúcho é questionado sobre o elenco. A primeira pergunta da coletiva, ele vai e me responde que não vai opinar sobre o elenco, porque quando chegou o elenco já estava montado. É basicamente dizer que o ele elenco tá é ruim. opinando, pô. E isso vai contra o que a gente conhece o Renato Gaúcho. Que a gente conhece o Renato Gaúcho, que blinda o elenco, que vai pra coletiva, joga a briga pra cima dele pra aliviar o elenco. Que abraça um Hércules da vida. Exato, que é o que me falaram do Renato Gaúcho, que assim, quando um jogador Renato falha, é assim. quando Renato o jogador falhar, paizão, o paizão, Renato vai vir, vai brigar com o primeiro repórter pro foco ser a briga dele, pra não jogar. E aí ele faz isso ontem, não dá pra entender. Parece que tem algo acontecendo. Não tem muito. Você acha que não tem maçãs podres no elenco? Então, eu acho que é diferente do Mano Menezes, entendeu? Que tava brigando com a liderança. A impressão que tá é que a liderança tá fechada, mas tem gente que tá incomodando ali dentro. E a gente não sabe o que é. Mas quando você vai externar isso, precisa de uma solução. O capitão e o técnico externam isso pra torcida, tem que ter uma solução na mão. Você acha que o Lima tá fora, por exemplo? É só questão técnica? Não, foi machucado. Machucado. Agora, por exemplo, você citou a passagem do Mano Menezes. Que o Mano Menezes era brigado com a... Que era... Brigado não, que não tinha uma boa relação lá com as lideranças do elenco. Isso era meio que de conhecimento geral. Agora, quando a gente pega o melhor técnico em termos de gestão de grupo do Brasil, se não o melhor, um dos melhores. Hoje deve ser o melhor. Deve ser o melhor. Que é o Renato. E ele, depois de uma entrevista, como você já disse, sobre o Thiago Silva, que expõe muita coisa, ele tem a oportunidade de dar uma blindagem ao elenco, e ele fala dessa maneira, você acha que o problema tá no grupo, em termos de, tipo assim, atitudes de alguns atletas e tudo mais, que a gente não tem como saber exatamente, ou você acha que é um problema mais, tipo assim, de responsabilidade de diretoria? E indo contigo nisso, por exemplo, a gente conhece os jogadores brasileiros. A gente conhece como é que é o vestiário brasileiro. Sim. Você não acha que tem muitas lideranças no elenco do Fluminense? A ponto de, tipo assim, isso prejudicar o próprio Fluminense? Mais, né? Muito cacique. Já teve muito mais. Já teve Felipe Melo. Porque, assim, mas você tem muita diferença de jogador pra outros no vestiário, isso pode ocasionar alguns problemas. Mas aí você não tá falando em números. Porque tem tô falando de, tipo assim, tamanho o Arias é um monstro jogador, mas o Arias é zero esse cara que é a liderança do elenco, mas a gente tem os líderes do elenco do Fluminense. Mas hoje em dia, que a gente, cara, você tem que lembrar que a gente tinha um vestiário que tinha Marcelo, Felipe Melo, era um vestiário surreal, Nino, Então, assim, tudo... Saudade dele. Pelo amor de Deus. Pô, o Nino, principalmente, eu acho que é um bizarro. Você acha que quais serão as consequências dessas duas declarações? Acho que uma chama a outra, né? Sim. Mas das declarações do Thiago e do Renato em relação a isso, porque a gente vê no semblante dos jogadores e até mesmo na repercussão dos torcedores um certo desânimo, né? Exato, cara. Dá a impressão que o Fluminense, tipo assim, parou pra respirar na hora que tava brigando pra não cair ano passado, e depois agora voltou um limbo que não tem mais a Libertadores pra contar. Tipo assim... A gente tá vivendo uma crise que assim... Porque quando você vai analisar o trabalho do Renato nos 7 jogos, qual foi, tirando o jogo do Botafogo, que foi se merece perder e merece muito, os outros 6 jogos foi se não merece perder nenhum dos jogos. Sim, mas... Você pode achar que não jogou espetacular. espetacular. Tem uns 3 empates nessa brincadeira. Não, mas de merecimento, né? Não, são coisas diferentes. O Fluminense fez gol no final, poderia ter sido empatado. Mas merecia ganhar aquele jogo.
Entendeu? Mas merecia numa... Não, mas o merecer, é isso. Como ontem merecia o empate. É questão disso. Você pode ganhar ou não, gol ou não, detalhe. Mas o Fluminense não tá jogando mal o Brasileirão. Mas é algo que tá meio que... Mas você não acha que a expectativa é a realidade? Questão de, tipo assim, tá disputando... Vamos disputar títulos esse ano. Não vejo que a torcida do Fluminense... Vamos aumentar... O nosso elenco é bom pra disputar. Não vejo que a torcida do Fluminense entrou nessa de expectativa alta esse ano, não. Porque o técnico já era humano. Mas eu acho que vive numa gangorra de sempre... Por exemplo, mas o Mano cai porque a expectativa é maior do que o Mano entregou. Mas também não tinha elenco. Mas eu acho que... Não tinha o elenco. Mas você acha que com os mesmos números de jogos do Renato hoje, iam ter alguns resultados piores? Você acha que a torcida não ia pedir a cabeça dele? Não é só pelo elenco. Aí é pelo por questão do estilo de jogo, que não é propositivo. Então, o Renato, assim, a reclamação muito é que o Renato não fez muitas mudanças. O Renato não botou nenhum jogador titular. Agora, eu diria que o Nonato... Que esse jogo, assim, é a primeira mudança que o Renato faz de time titular, que é botar o Nonato ali no lugar do Hércules, né? Que ele fez isso contra o Corinthians, e tal. Mas, assim, demorou, porque o Hércules, assim... O Hércules não fez um bom jogo pelo Fluminense até agora. Não teve um jogo bom, o Hércules. Ele tá falando então em maio, pô. O cara não tem um jogo bom e é um cara que tem potencial para jogar bem. 2 técnicos diferentes, né? Então, assim, não conseguiu jogar uma partida decente o Hércules até agora. Então, essa é a única mudança. O esquema tático também não tem mudança. Então, não tem nenhuma mudança que chama pro Renato. O que sempre chamou o Renato foi o vestiário e o time correr até o final. E o time ainda corre até o final. Todo jogo do Fluminense do Renato, ou a gente toma gol no final, ou faz gol no final. Tirando o jogo do Corinthians, todo gol teve gol depois dos 40. É algo meio surreal o que acontece com o Renato ali. Então, assim, parece que você tá vendo o jogo ali e fica assim, cara... Vai acontecer alguma coisa no final. Algo vai acontecer no final do jogo. Então, é difícil até você falar que o time tá desmotivado. A impressão que me dá é, conhecendo o Renato, não acho que ele perdeu esse elenco. Mas parece que tem algo interno que eles sabem, do tipo assim, tem alguns jogadores ali que o time todo tá com um problema com os jogadores, mas aí o Renato bota pra jogar, esses caras estão sendo relacionados, como é que funciona isso? Então, assim, o Renato tem que ser cobrado. Renato escalou no banco ontem, Manuel, Thiago Santos e Ignacio. 3 zagueiros. E não tinha um moleque tirei no banco ontem. Tem necessidade? Tem necessidade de estar escalando o Renato Augusto? Mas um grande jogador, quando contratou, eu achei que fazia sentido, tinha feito 20 gols, tinha participado de 20 gols entre gols e assistência pelo Corinthians, não estava no auge físico, mas para ser banco do Ganso, eu tava achando ótimo. O Ganso vai cansar, ele vai entrar, ok. A minha impressão, vendo a entrevista do Renato ontem, era que se o jogo não fosse no sintético, e, por exemplo, não tivesse o Ganso, ele iria de Renato, não iria de volante, não. Porque quando ele vai dar a resposta em relação a isso... Ele falou que era de Lima. Não, beleza. Mas eu acho que, por exemplo, ele considera o Renato uma peça de tipo assim, vou recuperar. Aparentemente considera. Porque, por exemplo, ele tem essa característica. Por exemplo, quando ele chega e vai justificar a ausência. Mas o Renato já falou que o Renato Augusto já falou que vai acabar, esse jogo vai acabar o ano, vai se aposentar. E isso me tira até a esperança do cara ter esperança de melhorar, entendeu? Ele já declarou que vai se aposentar. Porque assim, ele justifica a ausência do Lima, ele fala assim: não, eu optei pelo Bernal, né? Pelo Bernal. Né? Eu optei pelo Bernal e tal, e Bernal, a trinca, né? Bernal, Martinelli e Hércules, porque o Lima tava machucado e tal, e Ganso e Renato, tipo assim, ele já inclui... Pode ser que ele tenha incluído só pra falar que, olha, ele tá no grupo aqui, ou considera e tal, mas pode ser que realmente ele considere como uma figura importante. Pode considerar, é um erro do Renato. Não tem como você achar isso certo. Porque assim, 3 zagueiros e mais o Renato, assim... E você não botar nenhum moleque, não tá, o Lavega não tava, o Lescano não tava, o Isaac, que voltou no último jogo, não tava. Então assim, aí você vira pro torcedor e fala que quem vai mudar o jogo é o Renato Augusto, faltando 15 minutos, ele não vai mudar o jogo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.